Nascido no povoado Guanani, pertencente à cidade de Viana, que hoje faz parte do município de Pedro do Rosário. Filho de Dona Elisa de Souza e senhor Januário Corrêa, mas adotado pela sua avó materna, a Dona Sé. Analfabeto até os 13 anos de idade, sobrevivendo da roça e da quebra do coco babaçu. Se tornou pai aos 17 anos, tem 5 filhos e 4 netos. Aos 40 anos já percorreu quase todo o Brasil, conhece 6 países e fala 3 idiomas. Chegando no bairro da Vila Zizi com apenas 13 anos e sendo morador por mais de 20 anos. E hoje sendo vereador da cidade de Viana, onde o povo o escolheu para representar e ele faz esse papel muito bem. Estamos recebendo no nosso podcast, desta nova temporada, o vereador Adonias Souza. Boa noite, vereador Adonias. Seja muito bem-vindo à nossa segunda temporada, né, amigo? Segunda temporada, chegando aí com novidades, e a novidade maior hoje e a gente tem a honra de receber você. E assim, a gente já fica encantado com essa história, mas pra gente saber quem é o vereador Adonias, a gente precisa pegar das raízes ali, né? E como é que foi a sua infância? Boa noite a todos. Primeiramente é um prazer poder participar com vocês desse podcast. Prazer nosso, vereador. Tá? E falar um pouco da história de quem é Adonias, porque muitos vianenses se questionam quem é Adonias, da onde que Adonias veio. Sim. E Adonias vem da zona rural. Falo que eu tenho muito orgulho de falar que eu venho da zona rural. Venho do povoado Guanani. Hoje pertence ao município de Pedro do Rosário. Mas até os meus 13 anos de idade sobrevivia naquele povoado, sem iluminação pública, não tinha energia. Só com um sonho. Simplesmente a gente tinha um sonho e quebrando muito coco babaçu e trabalhando na roça junto com a minha avó. Como era quebrar coco babaçu todos os dias, vereador? A gente quebrava praticamente todos os dias. Eu sempre mostro, eu tenho as marcas nos dedos. Verdade, gente. Certo? Dá dando de perceber que aqui, é ó. mesmo. O corte. Sim. É o corte, pegava no manchado quando errava o coco e acertava no manchado. Então são as cicatrizes que a vida nos dá. Aí esse era o sustento que levava para casa, né? Com o coco babaçu, que a gente vendia no final da tarde, é que a gente comprava o que comer. Muitos hoje em dia não sabem como é que funciona, mas antigamente, nessa época, a gente comprava, era 1/4 de quilo de açúcar. Vocês sabem quanto que é isso? É 1 quilo de açúcar dividido em 4 partes. Meu Deus. 250 gramas. Exatamente. Meu Era Deus. isso que a gente comprava. Era 50 gramas de café, meio quilo de arroz. Tudo no pacotinho. Tudo, exatamente. Separado para poder... Porque Mas peraí, quantas pessoas tinham na casa? era só eu e minha avó. Ah, tá. Mas mesmo assim não dá pra nada. Um pitinho de arroz só. Era o que a gente, exatamente. Então, o dia todo, a produção do dia todo, era o que simplesmente dava de que dava comprar. para comprar para a gente jantar no final do dia. Então, a gente se criou com muita dificuldade, entendeu? Mas sempre com o pé no chão e confiante muito em Deus e acreditando que um dia Deus nos abriria as portas e Deus nos abriu essas portas. A gente chegamos aqui na Vila Zizi, no dia 24 de outubro de 96, certo? A gente chegamos aqui na Vila Zizi, me criei num bairro que eu tenho muito orgulho de falar que eu sou da Vila Zizi, um bairro que é muito carente de políticas públicas. Sim. Mas a gente se criou ali, temos muitos amigos, perde muitos amigos para as drogas, porque a gente sabe que a periferia da nossa cidade, infelizmente, tem muitas drogas. Mas Deus nos deu sabedoria para nós se desviar desse caminho. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí a gente veio para estudar, entramos numa sala de aula com 13 anos. Analfabeto. Analfabeto, 100% analfabeto, sem saber escrever a Começou letra ali do A zero. do nosso nome. Eu não sabia escrever a letra A do meu nome. E uma coisa interessante também é porque, principalmente menino, né? Já ter pegado o gosto do dinheiro e do trabalho, geralmente não quer mais saber do estudo. Mas você não. Era analfabeto, mas sabia a conta. Sim. Sabia a matemática perfeitamente. A matemática sempre foi a minha matéria predileta, né? Então, sempre eu gostei muito de matemática. Então, a gente veio para a Vila Zizi, estudamos ali. Depois, nesse tempo, isso é a segunda série. Sim. A segunda série eu fiz na escola Luiz Carlos Pereira, Já alfabetizado já. já alfabetizado. Como foi a sensação de saber ler? Olha, eu falo assim, é uma sensação única,
felicidade imensa. Tudo que a gente olha pela frente, a gente quer ler, Sim. entendeu? Então, assim, é algo que inexplicável. Quer entender, quer buscar, né? Exatamente. Então, quando a gente estava ali na segunda série, foram 2 professoras que já faleceram, que era a minha professora Regina e minha professora Norma. Elas lutaram muito, que então a gestora era a Dazinha, que era a gestora da escola. Chegaram para ela e falaram: rapaz, a gente tem um aluno que, além da idade dele, já estava com 14 Já anos. avançada. A idade avançada, ele tem um potencial muito grande. Então, vamos fazer uma prova para a gente conseguir dar um impulso nele. Que E aí, força de vontade. nesse tempo, lançaram o programa Acelera Brasil. Sim. Aí me colocaram para me fazer uma prova da 4ª série. Se eu conseguisse tirar uma média de uma nota acima de 8, Alcançava mais um. eles me colocavam na 5ª série. Pô, eu saí da 2ª para a 5ª, foi um impulso muito grande. E me deram aquela oportunidade. E eu digo para o senhor, a minha nota foi 9,5, errei meia questão naquela oportunidade. Um detalhe. Exatamente. Então, assim, a gente se alfabetizou, graças a Deus. Só que aí, o que acontece? Quando for para entrar no ensino médio, a Donias começou a namorar pai. 17 anos. 17 anos. Lá veio o diploma. O diploma, que é o meu filho mais velho, o Wellington. Então, a gente teve que recuar dos estudos para trabalhar. Trabalhando de juquira, trabalhando fazendo diárias, entendeu? Então, a gente foi para poder dar o sustento do filho com a então esposa em casa, né? Uhum. Então, a gente teve esse início bem complicado. E depois, a gente voltou a estudar e terminamos o ensino médio na Escola Padre Rogério. Isso já com 28 anos Nossa. que eu vim terminar. Tudo é força de vontade, né? Sim, tudo Basta força de querer. vontade. E aí, Mesmo com as pausas. continuar na questão do estudo, né? E a gente tivemos mais 4 filhos, né? Hoje praticamente estão todos criados. O meu caçula já está com 14 anos. E a gente decidiu, quando a gente ficou solteiro, a gente decidiu a estudar, a investir no estudo. Sim. E aí a gente resolveu ir para o Paraguai, fazer faculdade de medicina. Olha aí. O cara era analfabeto até os 13 anos de idade, ser E numa doutor. faculdade de medicina. Quase que a gente não ia ver ele no legislativo, e sim em um consultório. Exatamente. E a gente foi e paramos no 7º período. Tá? Mas foi longe. Paramos no 7º período. Eu digo para vocês, era uma luta árdua, porque eu trabalhava à noite e fazia faculdade do dia, de segunda a sexta. De 8 da manhã às 5 da tarde, faculdade. E trabalhava de 6 da tarde às 2 da manhã, para poder pagar a faculdade. O descanso não tinha. Não tinha. Final de semana, sábado e domingo, eu trabalhava com ar-condicionado, que eu sou técnico de refrigeração. Sim. Ah, legal. E eu trabalhava justamente para poder completar o dinheiro da mensalidade e do meu aluguel da minha despesa. Aí foi que veio a pandemia, e aí a gente perdeu o nosso emprego, o nosso patrão fechou as portas. Aí surgiu a oportunidade de Adonias ir para os Estados Unidos. Eita, mais longe. Tá? Aí nós fomos tirar o visto. Tiramos o visto, fomos de carona para São Paulo, diga-se de passagem, porque a gente não tinha dinheiro para ir de Foz do Iguaçu para São Paulo. Pedimos carona naqueles ônibus que carrega produtos contrabandeados do Paraguai para 25 de março. E a gente pediu carona, a gente foi. E graças a Deus a gente conseguiu o visto. Certo? Conseguiu Então, a carona. Sim. exatamente, de volta. E aí veio a pandemia, e nosso passaporte ficou 1 ano preso no consulado americano. A gente sem poder viajar para os Estados Unidos porque o passaporte estava preso. Quando recebeu a notícia que já estava liberado os passaportes, como é que foi a emoção, né? Então, eu ficava assim praticamente Todo de dia noite, olhando, exatamente, acompanhando. entrando no consulado americano, né, ver quando Deixa eu ver se estava... já for deferido. Exatamente, quando é que estava liberado. E, tipo, eu já sabia que tinha sido aprovado meu visto, porque eles falam na hora, né? Sim. E aí, quando eu vi que tá liberado, aí eu corri para São Paulo, recebi meu passaporte de volta, aí veio a outra questão, o dinheiro para viajar. Passagem. Nesse período, eu estava desempregado, Pandemia. morando de favor e sem conhecer ninguém nos Estados Unidos. Eu digo, mas eu vou para os Estados Unidos. Foi quando eu retornei para Viana, né? Aí trabalhei uma campanha do 2020, Dr. Joel, Sim. que era Candidato a prefeito o de prefeito de Viana. Ficamos com o Joel, vários candidatos a prefeito, inclusive o atual prefeito nos procurou na época, mas a gente é muito de honrar nossas palavras. Uhum. Então, nós tínhamos dado a minha palavra com o Dr. Joel, a gente ficou com ele passando a eleição,
vamos para os Estados Unidos. O que é que nós vamos fazer? Fomos correr atrás de dinheiro emprestado. Eu tenho um irmão lá em Pedro do Rosário, que é o Cleilton, meu parceiro. E aí eu, Cleilton, só tu para me ajudar, me socorrer. É agora, meu irmão. E aí, prontamente, por confiar muito na minha pessoa, nos cedeu um cartão de crédito para a gente comprar as passagens. E nos conseguiu um dinheiro para a gente poder viajar. Fomos para São Paulo. Comprei a passagem para os Estados Unidos. Aí, o bom da história. Cheguei no aeroporto de Guarulhos para embarcar 11 horas da noite. Só que eu não me atentei que eu teria que fazer quarentena em outro país, porque no Brasil não ia direto. Sim. Eu ia para Cancún, no México, onde eu fiquei na minha quarentena. Só que a minha passagem fazia escala em Miami. E eu não poderia entrar em Miami, nos Estados Unidos. Quando eu fui embarcar, que olharam meu passaporte e falaram, você não pode embarcar. Eita. Meu E eu Deus. tive que perder a passagem. Imagina, você na ansiedade ali, ansioso para querer viajar, e aí a pessoa fala assim, você não pode viajar porque esse voo faz escala nos Estados Tem um Unidos. protocolo. Exatamente, e você não pode desembarcar nos Estados Unidos. Só cidadãos americanos podem ir direto. Meu Deus. E aí eu perdi a passagem. Mas tudo a mão de Deus. Por que a mão de Deus? Eu saí do aeroporto, no outro dia descobri que eu estava com Covid. Era Deus. Passei muito mal. Passei uns 20 dias em São Paulo. Tive para o hospital, fiquei muito mal. Então era a mão de Deus, porque eu ia ficar num país onde eu não conhecia nada, que era no México, entendeu? Com Covid, talvez sem ter como buscar um tratamento, igual no meu país, igual eu busquei em São Paulo. Depois a gente comprou passagem de novo e embarcamos para Cancún, para o México. Passamos 16 dias. Inclusive tem até vídeo da gente lá em Cancún, um lugar Eu já vi maravilhoso. as fotos nas redes sociais. Um lugar lindo, o lugar mais lindo que eu já fui na minha vida, é Cancún. E aí de lá a gente desceu para os Estados Unidos. Quando a gente estava em Cancún, eu postei no meu status, e uma amiga minha perguntou, doido, tu tá indo para onde? Já tá... Eu falei, Miriam, eu tô indo para os Estados Unidos. Mas Efeitos da quarentena. para onde? Eu falei, não sei, a minha passagem é para Orlando. Olha, De lá eu não sei para onde eu não vou. sei qual vai ser o Ela destino. disse, mas tu não tem ninguém lá? Eu falei, não tenho. E eu já em Cancún. Aí ela disse, eu tenho um primo que mora em Boston. Oh, que bom. E se você quiser, eu peço para ele te dar um suporte. Eu falei, pô, maravilha, a mão de Deus agindo novamente na vida de Adonias. Ela liga para ele, imediatamente ele me retornou. Disse, olha, tu fica na minha casa, eu vou te buscar no aeroporto de Boston. Eu digo, não, eu tô indo para Orlando, então de Orlando eu tenho que comprar outra passagem para Boston. Ele disse, tu fica um mês na minha casa sem pagar nada, eu te consigo emprego, eu consigo tudo. Muito Deus. Imagina só. Que é amiga enviada de Deus, né? Você está entendendo? Então, assim, eu falo que eu sou uma pessoa muito abençoada. Sim. Muito Amém. abençoada mesmo, porque eu falo, de onde eu vim, meu maior sonho era ter uma bicicleta. E chegar onde eu cheguei, Além. entendeu? E aí a gente pegou, fomos para lá, para Boston. Quando eu cheguei, meu irmão, tava 15 graus abaixo de zero. Eita. Imagina. Nordestinho. Você desce do aeroporto, ele fala assim, sai do aeroporto que eu estou na frente te esperando. Eu com um casacozinho, O básicozinho. básicozinho daqui, que eu cheguei, que eu tomei Aquele roupão, praticamente. aquele frio, eu voltei. Eu falei, meu irmão, é impossível sair lá de fora desse aeroporto. Ele se vem que eu tenho roupa para tu. Então, assim, é uma realidade totalmente diferente dessa nossa e graças a Deus a gente conseguiu entrar naquele país. E te falo mais, com um ano eu estava trabalhando para mim mesmo nos Estados Unidos, Nossa. sendo meu próprio patrão, sem falar um oi em inglês. Caramba. E assim, para aquele menino que morava em um povoado, que tinha sonhos, mas não sabia nem ler, como é que chegou a vontade de adentrar na política? Na política, a gente começou, olha só, que ironia do destino, por causa do carrinho Foi mesmo? do atual prefeito. Foi? Exatamente. Eu estudava na escola Edith Tinaí. E, na época, o prefeito era o Dr. Messias. Sim. E o Carrinho era o vice dele e foi secretário de Educação. Ah, Carrinho já foi vice-prefeito? Sim, ele foi vice... Messias não é do meu tempo. Ele foi vice do Dr. Messias. Ah, não sabia. Sim. Achei que ele foi prefeito já. Não. Ele já tem foi vereador por 3 legal. mandatos. Uhum. E aí, quando começaram, o Dr. Messias começou a demitir os professores que não votavam com o Rilva, votavam com o Carrinho. E ele começou a demitir. Aí demitiu 2 professores meus e a gestora da escola, a diretora, que é a minha professora Terezinha. E aí tu se revoltou com essa situação. E aí, com isso, eu peguei e não aceitei.
eu peguei e fiz um protesto na escola de não ter aula, levou uma semana sem ter aula de Naí. Ele já sendo vereador. Entendeu? Aí o que acontece? Nesse período, o programa de Passarela, Batista, era e detonava dentro de Viana o grupo de... Isso foi mais ou menos que ano? 2004, sei lá, coisa assim. Aham. Quem era o prefeito? O prefeito era o Dr. Messias. Messias. Acho que 2003, 2004. Nesse Depois foi período. Bilva. Isso. Sim, aí não foi, teve... Foi no último mandato no último ano de Dr. Messias. No caso, tu que organizou ali de não ter aula. Isso, aí eu peguei e fui ali. Aí o que acontece? Exatamente. Quando chegou um dia, eu veio o Dr. Messias com o grupo dele para a escola, entendeu? Ouvia nossas reivindicações. E aí a gente falou, na época, o Dr. Messias tinha vindo um recurso, na época, 1.100.000, lembro como hoje, que era para fazer a rede de esgoto do município de Viana, que inclusive tem a bacia até hoje. Aquele bairro Bacia, se você ir lá, exatamente, ali era para ser a área de tratamento do esgoto do município de Viana. Ah, é? Sim. No caso, não era para ter as ruas, o esgoto aberto hoje em dia, como né? Não, era para ter tudo. Não era para ter nem aquelas casas, né? Não, ali não. Ali era só um... Ali era só para a base de tratamento do esgoto. E aí esse recurso sumiu. E na época o doutor Messias veio, porque era cargo de confiança. E eu falei para ele, se fosse confiança, ele não estaria mais no município de Viana, porque o povo não confiava mais nele, discutindo política. E a professora Terezinha, que era a diretora da minha escola, falou assim: Adonias, já que o senhor quer tu me ajudar, eu não volto, questão de honra, eu não volto para a gestão da escola, porque eu sou professora concursada, eu vou exercer o meu papel de professora. Sim. Não volto. Já que tu quer ajudar, vamos trabalhar na campanha do Carrinho. Foi meu primeiro voto dentro de Viana. Foi para Carrinho prefeito, que era Valber do Alibe, o ex-prefeito, que era vice dele. Sim. Então a gente foi para a política e só tomamos gosto. E aí nesse meio de caminho, a gente conversando, um dia o próprio prefeito, Carrinho, não sei se eu acredito que ele tem essa lembrança, que ele tem uma memória boa, né? Ele ouviu eu conversando com uma eleitora, argumentando por que não votar em Rilva e por que votar nele. E ele falou, cara, tu tem potencial para política. Vamos trabalhar o teu nome para tu ser um candidato a vereador no futuro. Então, ele botou na cabeça para mim. Foi ali que surgiu a ideia. Exatamente. Aí, então, o que acontece? Ali já surgiu a vontade. Opa, eu ser um parlamentar de Viana, trabalhar pelo povo. E aí a gente foi trabalhando, perdemos essa eleição. A segunda, ele saiu vice de Daniel. Eu estava junto por causa dele também. Perdemos a eleição também. No caso, essa não foi a primeira vez que tu se candidatou a vereador? Não, é a terceira vez. Minha terceira vez que eu sou candidato a vereador. Curiosidade, sim. Eu não sabia. A primeira vez eu saí candidato a vereador em 2012 com o prefeito Chico Gomes. Porque a gente tinha essa vontade. Eu sempre falo que Edilson Marreca, que era o meu presidente, que na época era o Democratas, o partido. A gente se filiou no partido. E aí o Chico queria um candidato mais jovem, para chamar, ver se a juventude vinha para votar, porque ele tinha uma rejeição, porque ele tinha sido deputado, aquela história. Então a gente começou esse trabalho e nossa primeira eleição nós tivemos 151 votos. Sem ser conhecido, sem ter dinheiro, 151 votos. Tem bastante. Eu falo que fui muito bem votado. Eu tinha uma bis para me andar nessas sonho. E um sonho, exatamente. E quando chegou aí, Chico ganhou a eleição, colocou nós como coordenador de habitação. Todas as cisternas que tem implantada no município de Viana, 274 cisternas que tem implantada na região dos Campos, nós trabalhamos junto com a Codevasf, parceria com a Codevasf, na época de Chico Gomes. Mas o que acontece? Na política, você tem que ser, como é que se diz? Eu vou usar o termo popular, babão. Se você não for, você não fica na gestão. E aí o Chico, a gente teve uma discussão, digo assim, na verdade eu falei a verdade nua e crua para ele numa reunião na Vila Zizi. Porque na Vila Zizi, que é o meu bairro, havia prometido que ia dar documento, que até o atual gestor, o Carrinho, que acabou dando esses documentos. E aí, com isso, a gente fez essa campanha para Chico dessa forma. E depois que ele ganhou, ele não cumpriu. E aí o pessoal me chamava de mentiroso lá, Adonias está mentindo, porque ele está preocupado com o salário dele, o salário está em dias. Eu venho logo essas cobranças. E aí, numa reunião, eu pedi para Chico, dentro do bairro da Vila Zizi, na escola da Vila Zizi, que era para ele falar para aquele povo que era um mentiroso. Se era eu que não cobrava,
ou se era ele que tinha prometido e não fazia. Foi exonerado nesse dia. Ele, o que eu não acredito. Sim. Me chamou na casa dele, ele morava na época bem que no Caminho Grande. Me chamou na casa dele, disse que eu estava metralhando para todo lado, mas que ele tinha casco de jacaré. Usou essas palavras. E aí me exonerou. E eu peguei e fui embora de Viana novamente. Por falta de oportunidade, fui para o Mato Grosso trabalhar. Quando chegou 2016, o Magrado Barros nos procurou no Facebook. Para voltar e tudo, fez uma conversa muito bonita. Que ele era candidato à oposição de Chico Gomes. E a gente veio, se filiou no partido para disputar a eleição junto com o Magrado. Disputamos a eleição com o Magrado em 2016. Aí já tivemos 225 votos. Aumentou um pouco. Sim, já teve um aumento. Sem ter nenhum tipo de estrutura também. E nem estava na cidade. E não então, estava na cidade. Exatamente. E aí o Magrado, o prefeito, Adonias, mais uma vez, bateu de frente com o Magrado. Eita. Por causa de aluno que vinha de Pés. Eu vinha de Pedro do Rosário, que é parte da minha família, como eu falei para vocês. Moro em Pedro do Rosário, eu vim numa segunda-feira, 6 da manhã. Eu passo, na verdade, por alunos vindo de Pés, do povoado Mucambo, para Santa Maria. Meu É Deus, longe. é longe. Debaixo de chuva. Eu parei meu carro, coloquei 8 alunos dentro do meu carro e vim conversando com eles. E eles falando que não tinha transporte escolar. Quando eu cheguei aqui na cidade, mandei mensagem para o Magrado, liguei e não me atendeu. Já estava prefeito, não precisava mais de Adonias. Aí, nesse tempo, nós tínhamos um grupo chamado Onda Azul. E eu descasquei no grupo. Na mesma hora, o Magrado me chamou, fui lá na casa dele, tivemos uma discussão calorosa, entendeu? Muito calorosa. Você argumentando. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu não fiquei nem um dia no governo de Magrado. Nem um dia. E eu falei para ele, o que acontece? Eu não sou babão de político. Se tiver certo, eu vou aplaudir. Então, o meu perfil político sempre foi este. Respeita a democracia, né? Exatamente. Então, assim, não é que dizer assim, Adonias tá assim agora. Não. Eu tinha cargos, entendeu? Eu fui exonerado por bater de frente com o sistema. E mesmo sem ter, na expectativa de ter, bati de frente com o sistema também. E aí, quando chegou 2020, eu falei, não disputa a eleição sem ter estrutura de disputar a eleição. Apoiei o doutor Joel. Sabia que não ganhava a eleição. Tive várias propostas do Carrinho, do Magrado. Foram lá em casa. Falei, gente... E também estava com a ideia da viagem, né? Então, assim... Exatamente. Então, eu falei, eu não estou na... Me prometeram até pagar minha faculdade de medicina. Me prometeram. Só o que acontece, como eu falei para eles, eu não quero. Eu não estou na política por dinheiro. É muito toma lá da cá. Exatamente. Eu tenho um sonho na política. Então, isso eu falei em 2020. Se eu me vender aqui, que é o que se diz, eu me acabei politicamente. Então, eu comecei com o doutor Joel, eu termino com o doutor Joel. Sempre foi meu posicionamento político esse. Sim. Ter palavra. Ter palavra. Então, eu fui para os Estados Unidos e me preparar para me vir ser candidato. Tem pessoas que falam assim, Adonias, chegou 6 meses antes da eleição, ganhou uma eleição. Eu estava fisicamente, eu estava ausente da cidade, mas as minhas ações estavam dentro do município de Viana. As cobranças. Eu fiz desafio ao nosso prefeito. Hoje tem 2 incubadoras neonatal naquele hospital e eu falo que é graças a Adonias. Porque eu fiz um desafio para ele, que a incubadora na época custava R$36 mil. Eu doaria 18 mil para nós comprar uma incubadora. Que é de suma importante. E 3 meses depois, tinha 2 incubadoras no hospital. Que bom. Então, assim, a gente vinha fazendo trabalho, Comunidade Claras, que a gente tem uma amizade muito boa. A gente iniciou um trabalho com eles para construir a estrada deles. Então, a gente tinha ações, cestas básicas, a gente tinha muitas ações dentro do nosso município. Então, quando nós chegamos aqui, Adonias, a pessoa chegou, mas o nome já estava dentro do município. Então, muitas pessoas dizem, eu me surpreendi que a Adonias ganhou uma eleição. Mas não foi do dia para a noite. A gente vinha plantando. É por isso que é interessante a gente também dar essa abertura para falar aqui no podcast, porque, por exemplo, eu já ouvi falar do Adonias, só que eu tô entendendo a política agora. Então, assim, eu tô só conhecendo só o nome, né? Sim. Adonias. Só que teve uma vez que eu tava no hospital e eu vi você chegando no hospital, tava com dor na coluna. E aí eu vi, tipo,
você saiu, todo mundo começou a falar assim, nossa, muito legal. Eu fiquei, cara, esse homem é muito querido, mas o que ele tem que é diferente dos outros? Aí eu até falei, ele vai ser chamado aqui pro podcast, então nesse dia eu conheço ele. Só que é muito legal porque, assim, conhecendo a tua história hoje, cara, um cara que era analfabeto até os 13 anos, trabalhava ajudando a avó, que assim, sabe, é orgulho. E tá sendo um orgulho hoje porque tá representando o Legislativo de Viana e sendo diferença, né? E além de representar, na verdade, ele representa, não é nem ele é o vereador, claro, mas representar o povo. Sim. É o que ele falou ali que eu entendi. Eu achei bem interessante quando você falou assim, eu estou para servir o povo. Ou seja, ele é a voz que a comunidade quer. Tipo Sim. assim, a gente vota, são 4 anos, até agora é 4 anos, é 2028, né? A gente vota, às vezes, eu não tenho intimidade com o prefeito. Eu vou votar no prefeito porque o meu vereador pediu. Eu tenho mais intimidade com o vereador do que com o prefeito. E acontece muito, eu conheço. Eu não sou muito do meio político, mas eu gosto de falar sobre política. E a gente conversando nos bastidores, eu entendi que Adonias, ele faz a política diferenciada. Ao mesmo Ele faz tempo um que verdadeiro ele é o papel. vereador, ele também se coloca no lugar do cidadão, porque Ele é o tem cidadão, empatia, né? porque ele já passou também por isso. Tu Isso. entende? Sim, eu falo para vocês, eu passou eleição e a Adonias não mudou em nada. Se eu dizer para vocês, Isso é muito tem bom. pouco mais de 15 dias, eu dormi no sofá lá na minha casa. Sabe por quê? Minha casa estava cheia de pessoas da zona rural que vinham para pegar o ônibus do TFD aqui de madrugada no CESP e queriam ficar aqui no CESP a noite toda. Eu falei, não, vocês vão para minha casa. Entendi. Eu fui buscar no povoado, botei lá minha cama, aí botei outro lá no quarto de hóspede, estavam 8 pessoas, se não me falha a memória. E aí minha casa só tem uma escapa para a rede. Digo, não, fica um tanto na minha cama, fica outro no quarto de hóspede, digo, não, eu fico no sofá. Não se preocupem. Aí eu pergunto para vocês, assim, qual político que faz isso? E sabe o que é melhor disso? É que, assim, se você não contasse, eu não ia saber. Então, tu não fez politicagem em cima Não disso. fez. Sim. O que é E bom. interessante. Eu digo para vocês, Ele conquistou de verdade as pessoas. isso, se vocês irem nas minhas redes sociais, vocês vão ver eu com uma foto doando uma cesta básica. Não vejo mesmo, eu fui lá olhar. Não tem. Eu vou dar esse exemplo para vocês aqui. Eu fui numa ação com o prefeito, ainda eu estava na base, no povoado Mucambo. E lá eu estava entregando peixe, depois da inauguração da UBS. Me chamaram para entregar peixe, para tirar foto. Eu falei, não faço isso. Eu não vou querer me promover em cima de uma sacola de peixe. E da humilhação dos outros. Exatamente. Sabe? De estar recebendo algo que é de direito, né? Sim, é um dever, É na o verdade. Isso. dinheiro do povo E que tá sendo ali tirando pegado ali. foto. Então, assim, o que acontece? Eu não dei nenhuma sacola, não entreguei nenhuma sacola de peixe no povoado Mucambo. Nós estava vários do grupo do prefeito. E eu me afastei. Eu falei, se for para entregar, para ajudar a entregar, eu ajudo a entregar. Agora, se for para tirar foto, para postar, eu não faço isso. Então, o meu trabalho, entendeu? O que eu faço não é para me promover. Eu faço esse trabalho de cobranças nas redes sociais, por quê? Porque se eu for mandar mensagem para o prefeito, ele não vai me retornar. Se eu for mandar para o secretário, ele não vai me retornar. Mas quando vai para a mídia, quando eu subo na tribuna para cobrar, surte efeito. Por quê? Já Porque toca na imagem, né? Exatamente. Mas eu não vou chegar, tipo, eu recebo inúmeros pedidos de exames, de medicação. Eu não faço isso e tiro foto para me jogar, eu estou fazendo Olha, isso. hoje eu recebi aqui 10 requisições e vou comprar todas essas medicações. Eu não faço isso, entendeu? Então, assim, o meu trabalho sempre foi muito, tipo... minha avó me ensinou o seguinte, meu filho, o que a mão direita dá, a mão esquerda não precisa saber. Isso é bíblico. Sim, isso é verdade. Entendeu? Eu aprendi isso. Então, o que acontece? A propaganda, o nome Adonias, foi o povo que fez durante a campanha. Quando eu chegava ali no povoado Bahias, Capoeira dos Bahias, ali eu ouvia muito, pô, tu que é o Adonias. Pô, legal, sabe por quê? Vou falar para vocês que isso eu nunca falei aqui. Quando a Comunidade Clara estava fazendo Não a conta estrada... pra ninguém, só conta pra... Vou só contar aqui, vou falar baixinho aqui. Eu achei. Quando a Comunidade Clara se decidiu a fazer a estrada que o prefeito não estava fazendo, eu doei 10 mil reais para aquela comunidade. Entendeu? Povoado Comunidade Claras. Claras. Isso foi no dia 15 de junho de 2022. Eu peguei, prometi, quando eu prometi para eles, teve pessoas que falaram, isso é um mentiroso, quem está aqui não faz, imagina que está nos Estados Unidos. Eu falei, eu só tenho uma coisa na vida, palavra. Se eu der minha palavra, não volto atrás.
E no dia que eu prometi o dinheiro, eu doei para aquela comunidade. Mas nem por isso eu fui fazer campanha em cima disso. Sabe quantos votos eu tive em Comunidade Claras? Eu tive 12 votos. Porque sementes, né? Exatamente. Porque assim, o que acontece? Eu nunca fui para a comunidade, vocês têm que votar comigo Porque eu fiz isso. É porque também não ajudou já esperando algo, né? Ajudou genuinamente. Exatamente. Então, assim, a comunidade me chamou para lá e até mesmo tinha 2 candidatos lá, né? Não, mas a gente vai te ajudar. Ok. Eu agradeço. Teve comunidade que a gente doava cesta básica. Todo mês. A gente doava cesta básica. Eles me mandavam o vídeo. Porque eu estava lá nos Estados Unidos, eles me mandavam o vídeo. Posta. Eu digo, não. Negativo. Teve situação de pessoas que eu ajudei, aqui, que estava fazendo vaquinha, do perna quebrada, que eu peguei, eu ajudei, fiquei dando suporte mensal, eu lá dos Estados Unidos, e eles me gravavam o vídeo me agradecendo. Só pode postar, só Daniel. Eu digo, nunca que eu faço isso. Isso é humilhante. Nunca que eu faço isso. Eu querer me promover em cima, com o perdão da palavra, da desgraça do outro. Nunca. Então, é o papel que eu falo assim, o diferencial da Adonias para muitos políticos é por isso. Porque, tipo assim, eu não faço nada para uma pessoa, para me querer tirar foto, para me querer postar, para me querer me mover. Não. Eu não faço isso. Até nessas denúncias que eu tenho, que eu vou gravar, e ver as filmagens, eu procuro não mostrar as pessoas que estão junto ali do meu lado. Sim, já vi vídeos preserva a assim identidade também. da pessoa. Exatamente. Teve a Elisandra, lá do povoado Sumaúma, porque ela disse assim, eu quero falar. Eu falei, mulher, não, eu quero falar. Então, eu gravei com ela, mas porque ela insistiu. Entendeu? Tinha uma aluna que queria gravar, de 14 anos, a mãe disse, não, pode gravar, eu autorizo todos junto. Eu falei, não, é uma criança, eu não vou fazer isso. E preferi não gravar. Entendeu? Então, assim, a gente faz a política por amor. Entendeu? A gente tem como eu falei, o meu sonho é deixar um legado em Viana, deixar o meu nome na história de Viana, para que amanhã a população se conscientize na hora de votar. É. Certo? Daquele tipo, eu vou votar em fulano porque me deu isto. Sim. Mas ele te deu aquilo? Será se ele não for para tirar uma foto, para até te constranger nas redes sociais, para mostrar que te ajudou? Depois, isso. Será se depois que passar a eleição, tu bater na porta dele, será se ele vai abrir a porta para você? E outra coisa, o pensamento do político, eu acredito, não sei se estou errado, eu estou aqui com um cara que entende da política, se tu vai me dar alguma coisa para eu votar em ti, tu não tem mais compromisso depois disso. O compromisso foi porque eu fechei um determinado valor, determinado objeto. Exatamente, né? Exatamente. A gente escuta muito isso no meio político, entendeu? De pessoas falam assim, eu não vou ajudar fulano porque na época da eleição, se eu não tiver para me fazer isto, não vota. Eu não. Eu faço coisas que, independente de voto, entendeu? Independente de voto. Eu vou contar outra situação para vocês aqui, que quando eu estava nos Estados Unidos, também aqui em Viana, eu creio que ninguém sabe, a não ser pessoas da minha família, eu tenho uma parte da minha família mora em Manaus. Eu tenho uma tia, tenho um avô, mora em Manaus. E eu conheci uma pessoa em Manaus, muito carente, onde ela tinha uma bebê, chamada Chloe, e essa bebê estava doente. E aí a minha tia conversou se eu podia ajudar, fazer os exames. Aí descobriu que ela estava com câncer. 3 anos, câncer no fígado. E a gente ficou. Segurança contra a família, muito pobre a família. Aí tinha que ir para São Paulo para fazer um transplante. A Adonias segurou. Moral da história, eu gastei mais de 20 mil reais ajudando. Ela, infelizmente, ela veio a óbito, entendeu? E nunca, quis usou falar, isso para fazer o marketing. não fazer política, porque não. E outra coisa, muitos políticos, na verdade, não faria por quê? Porque ela não vota nem aqui. Não é nem desse estado, nem conhece. Eu não vou ajudar e pronto. Não vou ajudar. Onde a minha mãe mora, em Governador Nunes Freire, tem uma senhora que é da mesma igreja que a minha mãe, estava passando um momento complicado. Lá, eu estava nos Estados Unidos, a minha mãe foi e me pediu se eu poderia ajudar. E a gente ajudou, da consulta ao exame e à medicação. Quando eu cheguei, que minha mãe falou que eu era candidato, ela ficou muito triste por ela não conseguir transferir para vir votar. Eu digo, não, minha querida. Eu digo, ore por mim.
É que isso já tá na mente da população, né? Tipo, Exatamente. ele vai tá me dando porque ele é candidato. Mas também tem outra coisa. Se ele me ajudou sem pedir e sem prometer, eu vou te dar porque eu quero que tu me ajude futuramente, que eu quero ser político. Aí, se ele não falou nada disso, aí vem a gratidão, que é o voto genuíno que tu falaste ainda há pouco. Aí vem o voto... É porque assim, o que acontece? Adonias, mas por que tu faz isso? Eu digo para vocês o seguinte, eu sou uma pessoa que eu sou muito grato a Deus. Sim. Pelo que ele fez na minha vida. Eu já relatei um pouco da minha história de vida. Então, assim, para um cara que até os 13 anos de idade nunca tinha olhado uma televisão na frente. Não sabia fazer nem o A. Não sabia fazer a letra A do nome. Entendeu? Onde, tipo assim, o meu maior sonho era ter uma bicicleta. Então, eu cheguei onde eu cheguei, foi a mão de Deus. Então, a forma de eu mostrar para Deus que eu sou grato a Ele é ajudando quem precisa. Sim. Entendeu? Nunca ser egoísta. Achar porque eu fui para os Estados Unidos, eu sou melhor do que A, do que B. Porque eu falo fluente espanhol, porque eu me comunico em inglês, eu sou melhor do que... Não. Eu tenho pessoas aqui que conversavam nos Estados Unidos e falaram, cara, eu sou um cara simples de andar de Havaiana. E falar assim, eu só acredito vendo. Uhum. E hoje, essas pessoas me acompanham no meu dia a dia, eu dentro da zona rural, de Havaiana, cara, tipo, eu nunca deixei o dinheiro nem poder subir a minha mente. Porque eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim. Eu sempre botei isso. O dia que eu esquecer de onde eu vim, eu perco o endereço de onde eu quero chegar. Verdade. Entendeu? Tu falaste um ponto aí muito importante, de onde tu vieste. Tu vieste lá do interior, foi criado pela dona Sé. Como é que ela ficou aí nesse período todo aí dessa história, tudo que já contou, onde é que ela estava? Tá, vamos lá. A dona Sé, ela... É difícil falar sobre ela. Ela tem 17 anos que ela partiu. Eu ia perguntar isso. 17 anos. Eu entendo, porque eu também fui criado pela minha avó. E eu falo para vocês o seguinte, nesse período que ela foi, eu ainda não estava no meio da política, assim. Ela não tinha, mesmo, né? Ela não viu o sucesso do neto. Não, e a única coisa que ela me pediu, quando ela estava no hospital, lá do Socorrão, já próximo da sua morte, ela pegou na minha mão e me pediu para que eu nunca envergonhasse a nossa família. Que ela sabia que, me disse com essas palavras, quem não vai de novo, de velho não escapa. Mas eu quero ter muito orgulho do fio que eu deixei aqui. Então eu prometi para minha avó, para minha mãe, meu pai, meu tudo, que se eu não fosse orgulho da nossa família, que a decepção nunca seria. Então, assim, com a partida dela, eu dei uma reviravolta total na minha vida. Total. Eu resolvi olhar o mundo de outra forma. A gente vê assim, quando a gente perde quem a gente Entendeu? ama. Exatamente. Então, eu me senti sozinho. Por quê? O meu pai, eu tinha 6 anos de idade quando ele foi assassinado. A única lembrança que eu tenho dele, no Januário, ele com um tiro no peito, numa quinta-feira santa, no dia 10 de abril de 90. Nossa. O meu pai morreu sem nunca ter brigado com ninguém. Morreu dentro do comércio, por causa de um cara bêbado. Simplesmente, naquele dia ele queria matar alguém. Matou ele. E matou meu pai. Então, quando eu via a minha avó morta, a minha mãe foi embora daqui, eu me senti sozinho. Só. Completamente só. Então, gente, eu vou ter que dar uma reviravolta na minha vida. E seguir e ser orgulho. E seu orgulho. Usou como combustível todos os traumas, Exatamente. Então, eu sempre falo o seguinte, cada trauma que eu tenho na vida, cada porrada que a vida me dá mais força para me seguir. Tipo, eu tive várias decepções nesse decorrer dessa caminhada. Essa trajetória toda, né? Isso. E todas eu superei de uma forma que às vezes até olho para trás e me pergunto como eu consegui. Eu tive que recuar, muitas das vezes. Eu tive que recuar, voltar da estaca zero, começar do zero, porque eu aprendi o seguinte, você sabe que é estilingue, baladeira, né? Sim. Então, para você jogar uma pedra mais longe, você tem que puxar mais para trás. Tem que impulsionar mais, Exatamente. Né? Então, eu levo a minha vida mais ou menos isso. Às vezes, você tem que recuar para você dar um salto maior.
Entendeu? Então, é mais ou menos a minha história de vida. É a grande tese dos grandes sábios, né? Às vezes a gente tem que dar uma recuada, refazer a rota para poder ganhar impulso. Exatamente. Então, assim, esse foi aí no dia 22 de fevereiro de 2008. A minha avó partiu. Então, eu saí candidato pela primeira vez em 2012, 4 anos depois da sua morte. Entendeu? Então, ela não teve a oportunidade de entrar dentro de uma casa minha, ela não teve a oportunidade de andar em um carro meu, ela não teve essa oportunidade. E eu falo para você assim, às vezes dói porque a gente se criou, eu falo o seguinte, não é com pouco, sem nada. Tipo, às vezes a gente ter um ovo para jantar, ela preferir comer só o arrozinho dela Pra tu comer o para mim ovo. comer o ovo. Entendeu? Então, assim, eu sempre falo assim, Adonias foi criado mimado. Porque ela simplesmente, tipo assim, realmente ela me protegia de tudo. De tudo. Mas ela não era uma pessoa de me bater, mas ela sempre procurava me dar exemplos. Tipo, a gente morava ali na Vila Zizi e chegou a vez, tipo, da polícia bater, do lado da minha casa era uma boca de fumo. Então, nunca tenho a curiosidade de um cigarro de maconha. Nunca tenho a curiosidade de uma cheirada de pó. Porque o que mata é a curiosidade. Então, eu falo para vocês, eu tenho muito orgulho de bater no peito e dizer que eu nunca tive tipo assim, dizer assim, eu dei um tragozinho, Nunca teve trago uma experiência. num cigarro de maconha ou algo do tipo. Não. Que bom, graças a Deus. Entendeu? Porque assim, eu via o sacrifício que ela fazia para me criar. Se eu dissesse assim, eu estou precisando de R$500, imagina aqui, ela não tinha. Mas ela saía pedindo emprestado, até de manhã ela conseguia para mim. Oh. Quando vocês vieram pra Vila Zizi, depois vocês começaram a sustentar com o quê? Ainda com a quebra do Coco a gente ia aqui para tem o seu Antônio Cãibra, o final do Antônio Cãibra, que é na região, na beira do campo, e tinha um Pedro Zebu, que é um do sítio do Julinho. Então a minha avó vinha quebrar coco para ali. Uhum. Ela conseguiu aposentar. O salário na época era R$62. Meu entendeu? Deus, R$62 hoje então, não é nada. assim, então era muito difícil. Então ela vinha. Quando eu não estava na escola, eu vinha junto com ela. Aí a gente ia jogar pedra no caixa de coco, tocar com vara, entendeu? Para poder ter o sustento. Porque lá ela fazia o carvão. Você tem uma ideia? A minha avó só cozinhava no carvão. E a comida fica tão gostosa. O gás dela era só para ela fazer o café da manhã dela. O gás dela durava 1 ano e 6 meses. O dia que terminava, ela botava na cabeça, meu Deus, meu gás acabou. Meu mundo caiu. Será por quê? Você tá entendendo? Tipo, 1 ano e 6 meses um botijão de gás, e ela ficava aquele negócio, meu Deus, meu filho, é porque tu fica gastando gás? Porque de noite eu queria fazer alguma coisa ela com queria ele. que durasse mais 6 meses. Mas, tá entendendo? Então, assim, a gente tinha essas histórias. Essa intimidade, exatamente. Então, foi muito duro, assim, a minha infância, mas é o que me ensinou a ser quem eu sou hoje, o homem que eu sou hoje, foi graças a essas dificuldades da vida. Eu tô chorando aqui. Eu tô aqui insegurando, porque se a gente for conversar sobre voz, porque aqui tá um trio aqui. Todo mundo criado por vó. Todo mundo. Eu tá com 7 meses que eu também perdi a minha, ela que me criou. Hoje eu sou o que eu sou, foi minha avó. E eu sei o orgulho que tu fala sobre a tua avó, quando tu fala assim, que vocês só tinham um ovo, mas vocês tinham tudo. Vocês não tinham lá uma fartura numa mesa, mas vocês tinham tudo, que era o amor. Era o que sustentava e o que te fez seguir pro caminho do bem. E hoje tu sendo orgulho. A gente pode, assim, hoje, eu queria ter minha avó e compartilhar minhas conquistas. Tá com 7 meses que eu tive algumas conquistas pessoais. Eu não consigo. E eu sei o que ele... Tipo assim, a gente lembra. Tá com 17 anos. 17 anos. Mas eu duvido se no dia que tu tomou posse como vereador, se tu não queria ela do teu lado. Eu no meu discurso, eu citei e eu chorei. Sim. Entendeu? A gente chora. Entendeu? Porque mas a assim, gente chora de orgulho. Sim. Não é de remorso, é porque assim, eu fico imaginando, tipo, ela sentada na plateia, assistindo. Um sorriso. Eu te digo, ó, eu sempre ando com uma foto dela na minha carteira. Pra onde eu vou. Eu ando na tela do meu celular. Se a pessoa entrar no meu quarto, eu tenho um quadro dela bem no meu quarto. Então, ali é meu maior exemplo de ser humano. Que eu falo o seguinte, ela me ensinou a dividir o nada.
E ajudar as pessoas. Exatamente. Então, assim, às vezes, aconteceu comigo algumas vezes. Então, eu tenho que limpar o olho. De eu tirar, a última coisa que eu tinha e pra dar. Deixa eu falar pra vocês, eu com 12 anos de idade, eu tinha um porco. Criava esse porco pra me comprar uma bicicleta. Como eu falei pra você, meu maior sonho era ter uma bicicleta. Eu vou já perguntar sobre Ele conseguiu essa bicicleta? Sim, então assim, eu criava esse porco, eu ia tirar palmito, sabe, para poder criar ele. E um dia, eu fui visitar o irmão da minha avó. E chegamos lá, ele estava doente. No interior é difícil fazer dinheiro. Uhum. E aí ele precisava de juntar um dinheiro para poder vir para a cidade, para se consultar, para poder arrumar essa medicação. E aí saímos de lá e a minha avó começou a chorar por não ter condição de ajudar o irmão, que era minha avó era uma pessoa que ela não dava o coração dela porque não podia. Nos outros. E quando eu cheguei em casa, eu olhei assim, eu disse para ela, digo, Sé, se domingo quisesse o meu porco, 12 anos. eu dava para ele comprar os remédios dele. Aí ela virou assim, tu tem coragem de dar para ele, meu filho? Eu digo, eu tenho. Ela disse, vamos lá agora de novo, isso de noite. E nós saímos de pés. Aí nesse tempo, o que acontece? Nós não tinha lanterna lá na lamparina mesmo, né? Então, pegar uma lamparinazinha e fomos na casa dele. Chegou domingo, a Donias quer te falar algo. Aí, o que é, meu filho? Eu digo, não, é porque eu vim falar pro senhor, se o senhor quiser vender o meu porco, porque todo mundo sabia que esse porco era meu xodó. Se eu quiser vender meu porco, posso ser arrumar seu dinheiro, posso ser de um sonho. Isso, atrás do seu remédio. Ele disse, como assim? E tua bicicleta? Eu digo, depois Deus me ajuda, eu compro minha bicicleta. Ele disse, tu tá me emprestando? Eu digo, não estou lhe emprestando, estou lhe dando. Ele foi, pegou esse porco, matou, vendeu a carne, juntou o dinheiro, foi atrás do remédio dele. Então, assim, não é que é de agora, não. Eu com 12 anos, isso eu aprendi com ela. Ela me ensinou a não ser egoísta. Exemplo. Exatamente. Uma grande professora. Mesmo eu sendo sozinho, ela me ensinou a não ser egoísta, querer tudo só pra mim. Porque geralmente quando o filho é criado sozinho, a gente é egoísta, né? A gente só quer tudo pra gente. Tu é mimado, Thiago? Então, assim, eu desde pequeno já sempre me coloquei no lugar das pessoas. Ela ensinou tu compartilhar as coisas. Exatamente. Então, assim, é um pouco da minha história. E é uma história linda. Entendeu? Diga-se de passagem. E agora eu acho que chegou uma hora assim, depois de a gente saber desse... Tu conseguiu a bicicleta? Ah, sim. Eu comprei uma bicicleta. Na verdade, eu vim comprar essa bicicleta, eu já estava com 18 anos, eu acho. Já estava com 18 anos. Depois de ser pai? Já, depois de ser pai, foi que eu consegui comprar minha bicicleta. Hoje em dia tu tem uma bicicleta? Não, hoje eu tenho meu carro. Pra pedalar. Pra pedalar. Né? Eu e ela estamos querendo comprar uma bicicleta também pra gente pedalar. Só que ela tá muito cara. A gente vai vender um pouco. Agora a vovó só tem galinha. A Rogéria só tem galinha. Adonias, assim, você já falou como que veio o início da política, né? Para entrar na política. E hoje, ser vereador de Viana, ouvir as pessoas, ser representante, é fácil? Olha, eu te falo o seguinte, que é o maior desafio, maior até mesmo, da minha chegada nos Estados Unidos para comprar um lanche sem falar inglês. Pegar a Covid de São Paulo. Exatamente. É um desafio muito grande. Primeiro, bater de frente com o sistema. Complicado. Certo? Então, assim, eu sempre falo o seguinte, quando, no período da campanha, a gente sobe no palanque, a gente pede voto para fazer o quê? É representar o povo. Sim. Ninguém sobe no palanque para dizer assim, eu quero ser representante do prefeito. Não, eu quero ser representante do povo. Eu quero ser a voz do povo. E eu levo ao pé da letra esse compromisso com o povo. Mas a gente se depara com um sistema que tenta de todas as formas nos calar, nos corromper. Então a gente tem que ter muita personalidade para a gente não cair em tentação. E muito objetivo também, né? Exatamente. E outra coisa que as pessoas não entendem, não são todas. O vereador está bem aqui. A Câmara dos Vereadores não é prefeitura, é independente. O órgão fiscalizador do prefeito são os vereadores. O órgão é a Câmara, são os vereadores que vão fiscalizar, que vão argumentar. Olha, prefeito, vamos dar um ajuste aqui, vamos melhorar ali. E as pessoas não entendem, pensam que tem que sempre estar, sim, senhor, tudo bem. Aí quando um vereador se destaca, querendo fazer seu papel,
Aí é complicado, né? Porque, assim, é um direito meu, quanto vereador, de fiscalizar. De ver se tem merenda de qualidade, de ver na UBS se tem medicação, se os médicos estão indo para dar consulta, entendeu? Ver a estrutura do prédio. É um direito do vereador. Adonias, aí, quando tu recebe essas denúncias, tu vai averiguar, antes de tu chegar lá, como é que tu faz a triagem? Para saber se aquilo é verídico, se tu pode sim fazer isso. Porque tem que ter um estudo aí para chegar até no devido lugar, né? Na verdade, eu nem chamo denúncia, eu chamo reivindicação. Sim, sim. Não, sempre que chega essas reivindicações, eu tenho muito cuidado de ir lá pessoalmente. Sim. Certo? Eu tenho muito cuidado. Eu posso citar alguns exemplos. CAPS, onde me mandaram mensagem que as pessoas estavam desde meio-dia e eu dormi para ficar para o outro dia para conseguir uma senha para uma consulta. Eu vim aqui por volta de 9 da noite no CAPS e me deparei com 30 pessoas lá que eu dormi no CAPS. E tinha pessoas que chegou 7 horas da noite e já não tinha mais vez, teve que voltar para casa. Então, eu tenho esse cuidado de ir pessoalmente verificar. Eu ouvir, né? Exatamente. Entender o que está acontecendo. Então, eu chego no meu celular, tem muitas denúncias. Só que Tudo pelo Instagram. Instagram e o WhatsApp. Só que acontece, eu tenho esse cuidado de não postar as filmagens que eles me mandam. Sim, tu vai fazendo, filtrando. Até para ser algo imparcial, do tipo, você tá cobrando os direitos, né? E não é rixa do prefeito. Não, jamais. Eu falo para vocês que eu me elegi na base do carrinho, entendeu? Eu fui Mas vocês já conversaram? Mas vocês estão estremecidos? Hoje é o seguinte, como é que se diz? Possibilidade de conversar para Adonias voltar para a base, zero. Isso aí não existe, porque até mesmo eu falo o seguinte... acho que nem tem esse negócio de base, né? Tu vai exercer teu cargo. Eu falo o seguinte, o que acontece? Ser amigo do prefeito. Isso, a gente se elegeu lá, algumas pessoas me questionam, Adonias, mas tu já falava do carrinho na primeira gestão, por que tu desconcorreu lá? Eu cheguei para um cenário político aqui dentro de Viana, onde o meu candidato a prefeito na época, a minha intenção era votar com o Hamiltinho. Só que o que acontece? Para eleger um vereador, o partido tem que atingir um coeficiente. Sim. E quando eu vi os candidatos ao Hamilton, eu falei, não elege nenhum aqui. Então eu preciso de um partido Foi estratégico. Exatamente. Eu preciso de um partido que eu vou me eleger vereador. Eu vim para me eleger vereador. Então, por esse motivo, eu fiquei analisando aonde ia. E o prefeito nos chamou para disputar, porém eu tenho que escolher o partido. E a gente foi escolher o partido, o PP, para poder concorrer à eleição. Então, o que acontece? Eu falo para vocês, os senhores, eu não fiz acordo com o prefeito com cargos ou financeiro, não, até mesmo por isso que eu tenho minha autonomia hoje em dia de fazer meu trabalho. Sim. Porque a gente não tem um rabo preso com ele nem com ninguém. Então, vou me eleger vereador aqui. Só que para muitos, principalmente para o prefeito, eu não tinha a mínima chance. Porque dentro do partido tinha 2 vereadores de mandato, tinha o Álvaro Filho, com uma faculdade, tinha o Naldinho, tinha o Raécio de Quereral. Então, a Adonias chegou 6 meses, não tem a mínima chance. Então, vamos colocar a Adonias aqui. Você acredita que você foi a surpresa? Sim. Mas você acreditava? Sim. Acreditava muito. Porque, os assim, colegas, os colegas vereadores, como é que é? Na verdade, o que acontece? Para a classe política, eles acho que não acreditavam que a Adonias se elegia. Eu até esses dias conversando com o vereador Naldinho, ele disse que quando eu meti medo, porque eu não sou do mesmo partido, para ele, o dia que eu fiz a minha caminhada dentro da Vila Zizi. Ah, teve uma caminhada. Eu fiz a caminhada. O dia que o prefeito fez a caminhada dele na Citel. Olha. No mesmo horário, eu botei uma caminhada na Vila Zizi, que se vocês olharem as fotos, eu chorei quando eu olhei aquela multidão de gente atrás, e o menino que estava fazendo a locução, que é até o Valdo Mireles, lá de... Eu conheço, ele é o coordenador de cultura da Secretaria de Cultura de Pedro Rosário. Isso. E ele pediu que todo mundo ligasse a lanterninha do celular. E ficou uma imagem muito bonita. E quando eu vi aquilo ali, eu subi em cima do paredão, que eu olhei aquela multidão, eu comecei a chorar. Eu falei, ganhei a eleição. E é uma coisa assim bonita, fica logo... Entendeu? E aí o vereador Naldinho fala assim, Adonias, naquele dia que eu senti medo. Naquele dia que eu fui conhecer o Adonias. Quando eu vi aquele, eu falei, vixe. Impacto. Exatamente. Então, assim, eu confiava muito no nosso trabalho. O teu colégio eleitoral veio bastante da Vila Zizi, do teu bairro? Vila Zizi eu tive 164 votos. Foi bem votado. Muito bem votado, entendeu? Muito bem votado. Porque, assim, todo mundo ali me conhece, entendeu? Sabe da minha história com o bairro e sabe que,
como eu sempre falei, a nossa ida para a política é por sonho, não por benefícios próprios. Nem por vaidade. Nem por vaidade. Então, a gente tem muito pé no chão. Às vezes, pessoas argumentam isto, argumentam aquilo. Adonias, é nosso futuro prefeito. Não, a gente não tem vaidade, a gente é muito pé no chão. A gente quer fazer o nosso trabalho como vereador, para no final do nosso mandato nós olhar para trás e ter orgulho do que a gente fez dentro da política de Viana. E o nosso eleitores, os nossos amigos, aquelas pessoas que acreditaram, ter muito orgulho da gente. Porque o que acontece é o seguinte, muitos acharam, tipo assim, Adonias vai romper com o prefeito, ele vai perder a base dele. Pelo contrário. A base é o povo. Exatamente. Eu ganhei mais. Eu recebo dezenas e dezenas de mensagens diariamente de pessoas me parabenizando e falando, na próxima a gente está junto. Mesmo que não esteja, mas isso é combustível para o político, é ver que o povo está reconhecendo o seu trabalho. Sim. O importante não é estar do lado do executivo, é tu fazer teu trabalho. Exatamente. É isso. Eu, quanto eleitor, se eu boto um vereador, eu quero que ele faça o mínimo pelo povo, né? Eu vim para me representar o povo, vou representar o povo. Quem está falando é o povo, não sou eu. Eu não quero, eu quero, tipo, sempre falo parceria com os colegas vereadores, porque até mesmo a gente precisa que eles aprovem as nossas indicações, nossos requerimentos, os nossos projetos, a gente precisa que eles votem. Até um dia teve um vereador que falou assim, o senhor não sozinho, digo, se vocês votar contra um projeto meu, não é contra o Adonias, é contra o povo. Sim. Porque o projeto vai beneficiar não é Adonias, é o povo. É aquilo que ia suprir os anseios da população. Né? Exatamente, entendeu? Mas a gente não tem, graças a Deus, a gente não tem tem esses embates, né, na tribuna, que é normal, mas nos bastidores a gente tranquilo, se dá bem. Respeita. Exatamente, todo mundo se respeita, entendeu? Sim, e fora a dar voz para a população, né? O que você já fez que se destacou como vereador? Indicações? De indicações, por exemplo. Olha, eu falo o seguinte, a indicação, ela é um negócio assim que eu falo que é até muito ingrato. Por quê? As nossas indicações o prefeito não é obrigado a fazer. Sim. Certo? Então a gente tem inúmeras indicações aprovadas, porém que o prefeito não executou. A gente fez uma indicação agora, na última sessão, que a gente teve em São Luís, com relação ao SAMU em Viana. O SAMU vai ser implantado em Viana. Nossa, muito bom. Vai ser implantado em Viana, Precisa, tá? sim. E aí, para a nossa surpresa, no meio da sessão, a equipe da gestão já encaminhou para a vereadora falar que tinha já aprovado desde 2013. Aí se questiona, por que nunca não fizeram? Já tem 2 anos. Está aprovado. Entendeu? Então, agora, por quê? Eu estive em São Luís. Olha, a gente não deixa de não falar. De não falar, exatamente. Eu estive em São Luís e a minha conversa com o pré-candidato ao Senado, Dr. Hilton Gonçalo, o que é que eu pedi para ele? Dr. Hilton, a nossa cidade é cidade carente em termos de saúde pública. Sim. Certo? Então, a gente vê Penalva com SAMU, uma cidade muito mais jovem do que Viana, menor do que Viana. Por que Viana não pode ter? Disse, Adonias, faça a indicação, sendo aprovada, eu te garanto que até o final do ano eu coloco o SAMU em Viana para a população. E Viana precisa tanto que começa pelo erro da localização do hospital em Viana, que é muito distante da cidade. Eu acredito que aqui deveria ter uma UPA, no Hospital José Muracho. Uma UBS aqui também. Isso. Então, o que acontece? Então, assim, é uma das indicações que eu acredito... Não, é UPA mesmo. Né? É uma UPA. É uma indicação nossa que, a hora que se concretizar, eu acho que vai ser um dos maiores impactos para Viana, para ficar já com um marco realmente, porque é uma coisa que vai ajudar muito a nossa população, com relação a essa questão do SAMU, né? A gente está com uma dificuldade lá com uma PL, um projeto de lei, entendeu? Que é com relação à garantia de serviço pelas empresas que ganham licitação no nosso município. Porque a gente se depara com licitações que a empresa ganha 15 milhões, ganha 10 milhões, faz um serviço mal feito e vai embora e o problema fica para o município. Então, a gente quer colocar esse projeto de lei, que a gente está tendo muita dificuldade de ser colocado em pauta na Câmara de Vereadores, diga-se de passagem, de que qualquer empresa que ganhar uma licitação no município dê garantia no mínimo de 2 anos. Fez uma reforma da escola durante 2 anos, qualquer
O problema é que tiver lá na escola, infiltração, A pessoa vai ser tudo, responsabilizada. a empresa ela é obrigada a vir e fazer o reparo do serviço dela. É o correto, né? Porque aí para de qualquer jeito e dando Isso. pra Tem uma população, garantia. né? Nós temos ponte na zona rural, vou até citar aqui a ponte lá do povoado Boa Vista de Faveira, que ela tem menos de 2 anos que foi feita. Se você ver a imagem, eu tenho aqui as imagens que me mandaram, entendeu? Ela está destruída por quê? Fizeram com madeira verde, entendeu? Então, se já tivesse essa lei no município, a empresa era obrigada a vir refazer a ponte. Então, se vai prestar serviço, vai ter que dar garantia. Porque assim, eu falo pra vocês, eu morando nos Estados Unidos, eu trabalhei na construção. E lá, se eu pegasse uma casa para pintar, é 5 anos o contrato de garantia. Durante os 5 anos, se desse infiltração na pintura, eu era obrigado a vir refazer. É 5 anos. Asfalto é 10 anos. A empresa tem que dar garantia. Por isso que lá o asfalto é bem feito. E tudo é bem feito. Exatamente. Por quê? Porque o cara não vai querer voltar para refazer, que ele vai trabalhar perder, só assim agora. ele vai perder dinheiro e perder tempo. E aí é o que a gente quer implantar dentro de Viana. Mas a gente está tendo essa dificuldade. Eu espero que agora a Câmara de Vereadores vai entrar de recesso, dia 25, né? Que na volta a gente consiga colocar em pauta para ir para votação. Deu muito Deixa eu tempo. fazer outra pergunta para o senhor, vereador. Todos os vereadores, todos os dias, têm que ir na Câmara de segunda a sexta? Porque às vezes não, porque tem que demandas fora, né? Mas Isso. Não, na verdade, a questão da Câmara não é necessariamente ter que ir lá. Eu estava indo praticamente todos os dias. Depois que eu tive esses embates aí com a gestão, eu evitei de ir na Câmara de Vereadores. É porque é o seguinte, a gente ia para a Câmara de Vereadores, querendo ou não, estava gerando um mal-estar. Por quê? Você falava A, aí o que acontece? As pessoas, para querer se promover, falavam que a Donias falou o alfabeto todo. entendi. Então, para evitar conversas paralelas, eu evitei... Contatos. Exatamente. Então, eu vou hoje na Câmara de Vereadores levar minhas indicações para ir no dia da sessão. Mas o meu telefone, a minha casa, é 24 horas à disposição do povo de Para Viana. atendimento, né? Exatamente. Ah, é muito interessante. Eu pensei que ficasse direto lá. Não. Não é obrigatório, Não, né? não, Não porque existe assim- uma lei que obrigue. Não existe, porque assim, a gente não bate ponto lá, e a gente tem, durante a semana ali, mas vai para ter uma conversa, vai fazer indicação, aquela coisa tudo. Eu acho mais interessante você estar na rua, vendo a situação da população, vendo as dificuldades do acesso. Tá fiscalizando. E outra coisa que eu queria fazer uma pergunta era sobre as sessões. É só uma na semana. Qual o dia? Porque eu sei o dia que tem, mas tem gente que não sabe. Eu acho assim, que o povo tem que ter se despertar. Outra coisa também Da que galera o povo aí não assistir. sabe é que é gratuito, né? Tipo, Pode entrar, tu pode... Aí, mas lá tem regras, né? Que a tribuna e o auditório, né? Isso. Quem tá no auditório não pode reivindicar nada, nem pedir palavra. Isso daí tem que mandar antes, não é isso? Isso, na verdade, o que acontece é o seguinte, toda quinta-feira, às 18h30, é transmitido ao vivo pela Rádio Maracu, pelo Instagram da Câmara e pelo YouTube também. Então, as pessoas... Eu não sabia que tinha todas essas redes. Então, quem não quiser ir até a Câmara, pode assistir em casa, do seu eu tenho celular. vontade, eu nunca fui. Mas eu acho assim, o que eu quero chegar é assim, eu acho muito válido para as pessoas que querem assistir. Mas eu acho que é mais válido ainda quando tu tá lá presente. Para vocês que estão lá nos representando, saber que a gente também está interessado em saber o que vocês estão falando. Porque nem todo mundo vai poder opinar. Você Na saidinha acha que de as pessoas começaram a ir mais depois Desculpa. desse novo governo? Então, com relação ao povo participar mais, sim, a gente percebe que o povo ele tem assistido bastante virtual, online, né? E participado bastante da Câmara de Vereadores. Teve dia que a Câmara não coube de muitas pessoas indo para lá. O dia que eu pedi que o povo fosse, porque eu imaginei que vinham para cima de mim com gosto de gás, né? Uhum. E o povo correspondeu. Teve ali... Muito bom ter essa resposta, entendeu? né? Exatamente. Então, assim, a gente teve essa participação em massa. E eu falo para vocês, assim, o que é mais gratificante é a gente ir numa feira
e o povo vir conversar com a gente. Ah, você que é o Adonias? Ah, tá, parabéns pelo seu trabalho. E assim, eu sempre falo para as pessoas, gente, é tão pouco que eu estou fazendo. Mas que se torna muito porque não foi visto Exatamente, antes, né? Exatamente. Eu falo assim, é tão pouco. Porque o que acontece? A gente é eleito para quê? Para fazer isto que eu estou fazendo. Então, uma coisa, se a população não fosse carente de políticos, que eu falo de político participativo mesmo, para participar, para defender o povo, se não fosse carente, não tinha necessidade de vir agradecer a Adonias. Sim. Não vir parabenizar a Adonias. Porque a Adonias foi eleito para isto. E aí se torna, para a população, se torna muito. Entendeu? E eu falo, gente, a gente vai continuar. Tem pessoas que me questionam. Vereador, será que não vai ser igual a outros que falam, termina, se vende e cala a boca, vai recuar? Sim, eu falo assim, a garantia que eu sempre falo para meus amigos, para o eleitor vianense, eu falo o seguinte, porque assim, eu abri mão de ganhar dinheiro. Eu morava num país onde eu era meu patrão, onde eu tinha uma meta. A minha meta era R$1.000 todo dia. A minha meta. Tinha dia que eu fazia 2, teve mês de eu fazer 40 mil. Então, eu abri mão de ganhar dinheiro, viver num país do primeiro mundo, onde não tinha ninguém, 6 horas da manhã na minha porta. Sim. Certo? Aonde, tipo, eu trabalho 4 dias, eu consigo comprar um iPhone do ano. Aonde, tipo, eu posso andar no carro que eu quiser naquele país. Pô, eu dirigi a Tesla nos Estados Unidos. Quem que dirige Tesla aqui é só milionário. Entendeu? Então, assim... E as ruas, né? Não adianta. Exatamente. Então, assim, eu abri mão de ganhar dinheiro para me vir para a política pelo sonho de deixar um legado. Então, essa é a garantia que eu dou para a população de Viana, que eu vou passar os 4 anos fazendo o meu papel de vereador. O que tu puder mudar para melhor, tu vai fazer. Exatamente. No final dos meus 4 anos, eu vou deixar o povo decidir qual o tipo de político que eles querem. Concordo. Se é o político que os defende durante os 4 anos, ou se é o que se esconde durante os 4 anos. Só aparece lá no período da campanha. Então, se chegar numa reeleição, que eu não cogito concorrer, mas se chegar numa reeleição e eu não me reeleger, eu vou entender de que Jamais. Foi o povo que não quis um vereador atuante. Ele não me representa. Eu prefiro aquele que fica na... Eu tô bem aqui. Exatamente. Então, lá, em 2028, vai ser a maior resposta que a gente vai ter da população. Qual o tipo de político que o representa? E a população dá a resposta sim. Sim. Porque tem um exemplo de um vereador aqui em Viana que, tipo assim, a população quis ajudar, colocou lá no topo, ele não se valorizou, né? E assim... Hoje em dia a população não deu mais a população deu a resposta de que, tipo assim, hoje você não tem mais chance. Então a população dá a resposta sim. Então é isso que a gente tende a esperar, entendeu? A política também nem não vai ter mais reeleição, né? Funciona para vereador também ou só para prefeito? Não, só para executivo. Né? Isso, mas é só depois de 2032. É 32, eu isso. Vi, tá valendo. Entendeu? Mas para vereador não. E eu falo para vocês que eu acho que acredito que agora na eleição de governo do estado, deputado, já vai ser um termômetro. Sim. Entendeu? Já vai mostrar a força de alguém. Exatamente. Então, assim, a gente vem com o deputado estadual, com o deputado federal, com o senador. Então, como é que acontece? Eu, hoje, para trabalhar, o que acontece? A gente precisa de suporte. Suporte, seja na esfera estadual, federal, mas a gente precisa. Hoje, o que acontece? Eu preciso trabalhar aqui em Vila Zizi, que é o meu reduto. Eu posso chegar num deputado e pedir uma emenda. Deputado, me manda uma emenda de 1 milhão para arrumar as ruas da Vila Zizi. Então, eu preciso dar uma resposta para esse deputado em voto. Sim. Eu não vou chegar em nenhum deputado, nem nenhum senador, pedir algo em benefício próprio. Uhum. Como eu falo para vocês, o dia que eu te vi... Corta essa parte. O dia que eu estive com o Hilton Gonçalo, eu falo para vocês, o que é que eu pedi? SAMU para Viana. Não pedi nada para Adonias. O dia que eu estive com o deputado Duarte Júnior, eu pedi a rota da inclusão para Viana, que foi serviços, carteira de CIPTE, carteira de identidade, assessoria jurídica, médico. Vim para Viana de graça. Eu lembro. Precisa. Foi lá no Marcelino Campelo. Exatamente. Né? Tivemos 513 atendimentos. Ótimo. E aí o que acontece? O deputado ele me fez um elogio. Eu disse, Adonias, tu foi o primeiro político que foi até o meu gabinete pedir ação para o teu município. Tu não pediu nada para você.
e nunca pedi para o Duarte Júnior. Eu estive em Brasília, na Marcha dos Vereadores, e lá no encontro da bancada federal do Maranhão, com os vereadores do Maranhão, o Duarte Júnior, no discurso dele, ele enalteceu o nome de Adonias. Um vereador que ele conheceu agora e aprendeu a admirar pela coragem que tem, entendeu? De enfrentar o sistema, de trabalhar e de nunca ter pedido nada em benefícios próprios. Eu estou com minha neta entubada em São Luís. Mas eu nunca liguei para um deputado me pedir ajuda. Nunca. Eu poderia ligar ao deputado, me consegue aí uma ajuda, estou com situação delicada com minha neta, aquela coisa. Mas não. Eu fui onde toca ontem e até o meu irmão questionou, por que não pediu uma ajuda para toca? Eu digo, não. Pensa numa pessoa que é ruim de pedir algo em benefício próprio, sou eu. É mais fácil pedir para os outros. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente pede para ajudar as pessoas. Entendeu? Então, essa é a forma da gente fazer política. Então, eu quero o meu deputado estadual, meu deputado federal, que mande recurso. Então, independente da gente se gostar ou não, mas quando se trata do povo, a gente tem que se unir. Sim. A gente tem que trabalhar em prol do povo. Tem que ser profissional. Exatamente, entendeu? Então, o que vier em benefício do povo, da gestão, eu vou votar a favor. Eu não vou votar contra. De maneira alguma. Então, assim, quando um político ele torce para a gestão dar errado, ele está torcendo contra o povo. Eu não torço para dar errado. Pelo contrário, eu busco... Tem que dar certo, a gestão tem que dar certo. Exatamente, eu busco ajudar. Quando eu mostro uma deficiência da gestão, é o que eu quero que ele corrija aquela deficiência para que o povo ganhe. Adonias, outro ponto também que eu queria te perguntar aqui. A gente já viu que tu é uma pessoa de muita personalidade e caráter. Mas, assim, tu faz parte de algum grupo? Tu tens algum grupo? Tu tá articulando algo para tu ter uma base de pessoas que possam te ajudar futuramente? Tipo assim, além do povo, claro. Mas, assim, eu falo em questão de... Grupo político. Grupo político. Que também está com essa mentalidade, né? Isso. Que também... Ó, eu admiro a Adonias, eu vou lá, eu vou fazer parte do grupo dele, eu vou vestir a camisa. Olha, atualmente, a gente não faz parte de nenhum grupo político. Só que o que acontece? Eu tenho amizade com todo mundo. Eu falo o seguinte, eu tenho adversário político, eu não tenho inimigos. Tem aliados. Exatamente. Então, o que acontece? Na minha casa, o próprio ex-prefeito Magrado Barros já esteve na minha casa, conversar comigo e tudo que eu falei para ele, isso eu falei e falo em qualquer lugar. Falei, Magrado, politicamente nós não caminhamos junto. Não caminho. Entendeu? Não, isso eu disse para ele. Em 2020, ele foi com proposta para mim, eu falei para ele que se tivesse, se tivesse naquele momento só ele de candidato, eu votaria em branco, mas não votaria com ele. Porque é totalmente contra o que tu Exatamente, prega, né? exatamente. Então, assim, ele esteve na minha casa oferecendo que a gente fizesse uma parceria com um deputado e tudo, e eu falei, não. Entendeu? A gente conversa com a professora Lucimar, com o Rilva, certo? Inclusive, eu levei o Rilva em São Luís para conversar com o doutor Hilton Gonçalo, que é um pré-candidato a senador, o qual eu fui apresentado também por outro companheiro que me apresentou, e eu, ouvindo atentamente a conversa do doutor Hilton, querendo formar um grupo em Viana, eu fui e falei para ele, olha, eu nunca votei em Rilva Luiz, eu nunca votei na professora Lucimar, porém, é um grande líder político dentro do nosso município, certo? Acho que não custa nada o senhor chamar ele para querer agregar, porque assim, o político ele tem que somar, ele tem que buscar pessoas que venham somar voto aqui. E aí eu falei o nome do Rilva, ele prontamente, não, vou ouvir o Rilva, vou conversar com o Rilva, e a gente esteve em São Luís, eu estava com minha neta internada, né, lá no hospital, que ainda está, e eu participei dessa conversa com o doutor Hilton Gonçalo e com o Rilva. Aí, automaticamente, já repercutiu a foto, a Adonias se vendeu para Rilva. Entendeu? Então, assim, isso não existe. Agora, o que acontece? A gente que está na oposição, a gente conversa entre a gente. Isso é normal.
É normal uma conversa, como eu estou falando. Eu converso com o próprio Wagner Pinheiro, que é primo do Carrinho, braço direito do Carrinho. Eu converso com qualquer um político. Qualquer um. Agora, hoje, eu faço parte do PP, do Progressista, que é o meu partido, que eu sou filiado e que é da base do prefeito. Essa é a base, né? Isso. O PP, ele faz parte do governo Carrinho. Eu sou do partido PP. Agora, a pessoa, Adonias, é que veio para a oposição, mas o partido continua lá. Então, hoje não existe esse negócio de Adonias tá aderindo a um grupo A ou um grupo B. Não, eu estou fazendo o meu trabalho. Agora, esse trabalho a gente conversa com todo mundo no meio político, certo? A gente escuta a oposição, a gente escuta alguns políticos da situação. Isso é normal dentro do meio político. Porque eu falo o seguinte, a política agora, na eleição para governo do Estado, vai ter muito dobradinha. Porque eu falo para vocês aqui, o Carrinho, vamos imaginar que ele apoie o Orleans, que é de Brandão, certo? O Rilva, vamos imaginar que ele apoie Orleans, que é do lado de Brandão. Eles vão estar apoiando o mesmo candidato. Mas isso dividindo o palco. Mas isso não significa que um ou outro se vendeu para eles. Não, aqui está lutando pelo o governo do Estado. Então vai existir, Adonias apoiar um deputado que tenha alguém, ou seja, da base do prefeito, ou seja, da oposição. Muito bem explicado. Isso vai ser normal durante a eleição para deputado, agora a eleição de 2026. Agora, a eleição de 2028 ela é diferente. É outra coisa, é municipal. Exatamente, exatamente. Eu vou dar um exemplo que eu acho que o Julinho, deputado do prefeito Carrinho. O deputado do prefeito Carrinho tem um cabo eleitoral que é totalmente contra a gestão do Carrinho, que é o ex-vereador Dorivan Mendonça. Que todos sabem que Dorivan era contra Carrinho, a oposição, mas eles votam no mesmo deputado. Por quê? Porque o Dorivan tem uma amizade com o Julinho, que é o deputado. Dorivan está jantando com o Julinho, se vendeu para Carrinho? Não. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que a população ela tem que saber diferenciar essa situação. É porque, vamos imaginar que eu amanhã vote no Everton Rocha, porque eu tenho uma amizade com a assessora dele, com a Samara. A gente tem uma amizade muito boa, que me conduz dentro de Brasília, entendeu? E aí eu chego, ela me pede para votar com o Everton, que é o senador de Carrinho. O Everton vem fazer um evento aqui em Viana, eu estou no mesmo evento que o prefeito está, no mesmo palanque que o prefeito está. É porque a Adonias se vendeu com a Carrinho? Não. Eu estou ali defendendo o Everton, o senador. Então, isso vai existir. Então, a eleição, o senador, Hilton Gonçalo, eu vou estar votando com ele. Tem outro vereador que não vou citar o nome, porque eu acho que na hora de... Não é a hora. Que vai estar também, como o Rilva vai estar também, certo? Mas isso significa que a Adonias se vendeu para a Rilva? Não. Não. Nós vamos estar defendendo um candidato a senador a nível nacional. Agora, 2028, uma coisa que eu sempre falo, a oposição de Viana, se quiser ganhar a eleição do atual gestor, tem que deixar a vaidade do lado, para ter união. Quem é que tem um nome para disputar a eleição? Quem tem chance de ganhar a eleição? Tem que fazer um planejamento estratégico. Exatamente. Os demais que não têm chance, deixar a vaidade de lado e falar, não, a gente vai estar junto para poder ganhar a eleição. Porque se ficar, deixar o ego falar mais alto, aí sai 3, 4 candidatos na oposição, fica fácil. Dividir voto. Exatamente, fica fácil para o prefeito. Adonias, então é assim, eu vou logo te dizer, eu vou ser candidato a prefeito. Tens meu apoio. Já quero seu apoio. Eu, vereadora. Pronto, vereadora aqui, o podcast vai lançar, para fazer um grupão aí. Adonias, foi muito bom te receber, conhecer mais a tua trajetória, trajetória pessoal, né? E também a política, que todo mundo tem essa curiosidade. Eu sei que tu tem muito mais coisas, se a gente for atrás, a gente passa aí. Mas já vai vir agora na segunda vez, né? Sim, pra nós vamos trazer mais novidades, mais projetos aí para falar para as pessoas. E para a gente encerrar, a gente quer que você compartilhe uma frase motivacional para quem está nos assistindo. Olha, eu mais uma vez agradecer vocês a oportunidade, certo?
Eu falo para vocês aqui, futuramente quero sei lá, lançar um livro com a minha história. Muito bom. Entendeu? Ou algo do tipo. Porque eu falo o seguinte, tem muita gente, ouve muitas histórias de, porque fui criado sem pai, que é vítima da sociedade. Eu falo não, eu acho que quando nós queremos, nós podemos. Sim. Certo? Então, eu acho que primeiramente você tem que acreditar em você mesmo. Uma frase que eu levo comigo, nunca deixa o medo ser maior do que teu sonho. Sempre leva teu sonho maior do que teu medo. O medo, ele faz parte para que você tenha cuidado no caminho, certo? Mas nunca deixe ele atrapalhar o teu futuro, nunca deixe ele atrapalhar o teu sonho. Porque nessa minha trajetória, inúmeras vezes eu tive incertezas, eu tive medo, mas o meu sonho sempre falou mais alto. E por isso que eu estou aqui, pelo meu sonho. Bom, aplausos. Então, com esse ensinamento aí desse cara, eu tô aqui em frente a uma excelência, né? Eu vou falar esse linguajar, esse cara aí que é inspiração e tá sendo a voz da população vianense e também lá do seu bairro, que é o Vila Zizi, um bairro tão acolhedor também, de pessoas do bem, de pessoas também que lutam para ter uma dignidade. Isso. Então, parabéns, continue assim, defendendo o seu povo, a sua raça e vamos à luta. Conte com o meu apoio. E vai voltar aqui para contar mais sobre as coisas que estão por vir na política também, né? Tudo bem, obrigado. E dizer para a população de Viana, pode ter na certeza que durante os 4 anos o perfil de Adonias é esse, é lutar pelo povo, defender o povo durante os 4 anos. Não existe esse negócio de Adonias vai se calar, Adonias vai se vender, Adonias vai se render. Não, tá? E eu digo para os senhores, a gente está lançando aí o Chama o Vereador Embora Resolver. Oh. Pronto! Então é isso aí, eu gostei. Pronto. Chama o Adonias. Gente, a gente se despede no nosso primeiro episódio da 2ª temporada. Prometendo voltar na próxima quarta, às 20 horas. Isso mesmo. Tchau. Tchau, tchau. Nascido no povoado Guarani, pertencente ao município de Viana, onde não existe, gente. Sobrevivendo da quebra do coco babaçu e eu esqueci o resto. Da roça. Tem 4 filhos e 4 netos. 4 filhos. Se tornou. Que loucura foi essa? Rarararara.